Miguel assegura a Lorena que ele é o pai do filho que ela está esperando e tenta levá-la à força ao médico para descobrirem o tempo de gravidez. Rodolfo percebe a discussão e Lorena diz que não está se sentindo bem. Miguel se apresenta a Rodolfo e depois vai embora. Assunção pergunta a Carmelo o que aconteceu com seu rosto e ele conta que foi agredido por Lucrécia. Assunção pede que ele deixe a garota em paz, mas ele não concorda. Lucrécia pede à sua mãe que respeite sua decisão de se divorciar de Carmelo e proíba sua entrada na fazenda, alegando ter seus motivos. Rosário reclama e pergunta o que Carmelo fez a ela, mas Lucrécia se cala, certa de que Rosário ficará do lado de Carmelo. Modesto conversa com Paulino sobre seu desentendimento com Fidel, revelando que Fidel é o pai de Manuel. Ao ver Miguel na pensão, Justina pergunta por que ele voltou e o rapaz responde que veio apoiar Lorena, perguntando o que Justina faz ali, mas ela diz que não é assunto dele. Lorena reclama com a tia por ter contado sobre sua gravidez a Miguel e Matilde argumenta que foi pressionada por ele, mas não imaginava que ele viria atrás de Lorena. Matilde aconselha a sobrinha a provar que o filho não é de Miguel, para que ele a deixe em paz, mas Lorena afirma que o pai é Juliano. Matilde assegura a Lorena que ela acabará sozinha com um filho para criar, porque Juliano não vai se casar com ela. Lucrécia diz a Delfina que a única pessoa que poderia colocar um freio em Carmelo era Ramiro, mas Delfina assegura que Rosário também poderia e que ela jamais ficaria do lado de Carmelo se soubesse o que ele fez. Ao visitar Carmelo, Rosário pergunta quem o machucou e ele mente que se cortou em um arame. Desconfiada, Rosário exige que Carmelo conte porque Lucrécia quer proibir sua entrada na fazenda. Carmelo desconversa e Rosário o agarra pela orelha, enquanto o adverte que não vai permitir maus tratos à sua filha. Cínico, Carmelo garante que seria incapaz de maltratar Lucrécia. Juliano avisa Lorena que amanhã ela terá que ir sem falta ao médico e ele vai acompanhá-la. Matilde informa Juliano que Renata esteve à sua procura e Lorena reclama, certa de que seja um recado de Lucrécia, mas Juliano garante que Lucrécia não quer nada com ele. Manuel convida Teresa para jantar. O advogado informa Modesto que após investigar não encontrou nenhuma acusação de Fidel contra ele, imaginando que Fidel tenha medo da lei. Carmelo entrega um cheque a Fidel para pagar em seu nome uma parte do que deve a uma pessoa e sugere que ele pode ficar com o cheque se for esperto. Rodolfo inicia suas aulas particulares com Rosa e revela a Irene que se separou de Justina. Irene o convida para jantar e ele aceita com prazer. Tonha conta a Lucrécia que Renata saiu para encontrar Juliano após receber uma ligação dele. Ao descobrir que Juliano não vai mais se casar com Lorena, Renata admite para Juliano que sempre invejou o amor que ele sente por sua prima. Renata confessa a Juliano que viajou com Carmelo e tem certeza de que ele esteve com o pai de Lorena no dia em que ele morreu. Juliano recebe dela um envelope com fotos de Carmelo para que ele seja identificado e faz ele prometer que se Carmelo tiver mesmo algo a ver com a morte de Ernesto, fará de tudo para que ele vá para a cadeia. Juliano se surpreende quando Renata expressa o desejo de visitar Justina devido sua amizade com ela. Branquinha se oferece para ouvir os desabafos de Josué quando ele precisar e ele agradece. Matias pede desculpas a Josué por ter causado tanta dor a ele e solicita que ele assuma a responsabilidade da igreja no dia seguinte, porque ele estará fora. No entanto, Josué não se sente preparado para essa tarefa e está em dúvida sobre seu futuro na vida religiosa. Branca avista Manuel e Teresa juntos no restaurante. Carmelo pressiona Branca para que ela passe informações sobre os negócios de seu sogro e ele faz ameaças relacionadas a Matias se ela não obedecer às suas ordens. Manuel confessa a Teresa seu amor por Lucrécia desde a infância. Desapontada, Teresa deixa o restaurante. Lucrécia pergunta a Renata sobre o motivo de Juliano tê-la procurado,
e Renata inventa que era para falar sobre Justina, alegando que são amigas. Juliano pede a Guilherme que entregue algumas fotos de Carmelo a Marcelina no dia seguinte. Assunção consola Teresa, que chora por Manuel, pois todos os homens desejam Lucrécia. Josué decide morar com Rodolfo e revela seu desejo de descobrir se Lucrécia é sua irmã, recebendo o apoio do pai. Assunção revela a Manuel que Teresa está apaixonada por ele, deixando o rapaz surpreso. Justina aconselha Lorena a considerar se livrar da criança caso Juliano não seja o pai. Matilde repreende Miguel por ter procurado Lorena sem avisá-la. Ela informa que Juliano deseja acompanhar Lorena à consulta médica. Lucrécia reclama com Delfina de cansaço e, durante uma conversa com ela, se dá conta de que pode estar grávida de Carmelo. Lorena procura um médico sozinha e, ao descobrir o tempo de gestação, pede ajuda para interromper a gravidez, mas o médico se recusa. Após ver as fotos de Carmelo, Marcelina confirma para Juliano que aquele foi o homem que esteve com Ernesto no dia de sua morte. Rodolfo acompanha Josué para fazer o exame de DNA e o aconselha a se reaproximar de sua mãe. Renata visita Justina e oferece apoio. Ela comenta que viu Josué sem batina, mas não sabe se ele abandonou a vida religiosa. Renata diz que se Josué for filho de Paulino, deveria exigir seus direitos, pois não é justo que Lucrécia seja a única herdeira. Teresa reclama com Lucrécia por não ter revelado que Manuel a ama. Lucrécia argumenta que isso já faz muito tempo, mas Teresa afirma que ele continua a amá-la. Agora Teresa compreende por que Carmelo o chamava de cachorro, já que Manuel sempre a perseguiu babando. Lucrécia pede a Teresa que não fale assim de Manuel e a incentiva a se valorizar e a ter confiança em si mesma, embora Teresa não saiba como fazê-lo. Lorena informa Matilde que foi ao médico sozinha, alegando a falta de interesse de Juliano. Em seguida, ela menciona que já podem voltar para casa. Delfina acusa Assunção de ter permanecido em silêncio sobre o que Carmelo fez com Lucrécia para protegê-lo. Assunção confessa sentir um grande remorso, afirmando que o que ele fez com Lucrécia foi apenas uma amostra. Juliano encontra Carmelo e pergunta o que ele estava fazendo na casa de Ernesto. Carmelo nega qualquer envolvimento com a morte de Ernesto, mas debocha ao afirmar que se tivesse o matado, teria feito um favor a Juliano. Juliano segura Carmelo pelo colarinho e o joga no chão diante de várias pessoas, declarando que ele lhe causa pena. Lucrécia vai tirar satisfações com Manuel por ter falado tolices para Teresa, mas ele lembra que sempre a amou. Lucrécia afirma que se ele realmente a amasse, teria lutado por ela, tentando fazê-lo enxergar o valor de Branquinha e Teresa. Paulino visita Branca para se desculpar pela forma como Rosário a tratou, e ela revela que foi Renata quem colocou a foto de Carmelo em suas coisas, expondo a relação entre Carmelo e Renata. Matias solicita transferência de paróquia, pois está muito envolvido com questões pessoais na cidade. Rosário pergunta a Delfina por que ela não contou sobre o retorno do pai de Manuel, e Delfina lembra sua posição como empregada da casa. Rosário garante que gosta muito dela e reconhece o apoio que ela dá, especialmente a Lucrécia. Lorena libera Juliano de toda a responsabilidade em relação ao bebê, atribuindo sua infelicidade a Lucrécia. Juliano afirma que ninguém o impedirá de ver seu filho. Carmelo telefona para Renata e a informa que seu plano não funcionou, além de aconselhar a procurar outro homem para sustentar seus caprichos. Assim que Paulino chega em casa, Renata se oferece para fazer o trabalho de Branca, mas ele não aceita, dizendo que Branca voltará e que Renata terá que deixar a fazenda. Rosário se aproxima, dá um tapa em Renata e concorda com o marido. Paulino conta que Branca revelou o caso com Carmelo. Renata chama Branca de mentirosa e Rosário informa que acabou de ouvir a ligação dela com Carmelo, tentando expulsá-la pelos cabelos, mas Paulino intervém.
Paulino e Rosário informam Lucrécia que Renata vai embora de casa. E Rosário pergunta se Lucrécia realmente não sabia sobre a relação de Renata com Carmelo.